participar desse evento e ver tanta gente reunida num sábado para falar de medicina integrativa, ver tanta gente interessada e envolvida com esse movimento, né? Eu e a Valéria é psiquiatra do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, é a coordenadora do nosso núcleo de medicina integrativa. A gente estava conversando e assim, achando muito legal, muito interessante ter esse movimento todo acontecendo em vários lugares do mundo simultaneamente, né? E a gente vê assim, a academia se juntando às práticas integrativas e dando o melhor tipo de assistência para os nossos pacientes. Então, eu quero apresentar aqui para vocês hoje a nossa história e o que nós estamos fazendo no Núcleo de Medicina Integrativa do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Então, medicina integrativa, eu acredito que vocês já tenham tido alguma discussão sobre isso, enfim, que todo mundo já tenha familiaridade com esses conceitos de medicina integrativa. É uma abordagem médica que tem como principal objetivo o cuidado do paciente como um todo, enfatizando a importância do processo de autocuidado, relação mente-corpo e relação do indivíduo com o ambiente. É definida pelo Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, nos Estados Unidos, como uma prática que reafirma a importância da relação médico-paciente, integração corpo e psique, e é baseada em evidências e usa todas as abordagens terapêuticas apropriadas e disponíveis para alcançar a saúde. Então, isso é realmente uma mudança de paradigma. A gente está trabalhando em tirar a compartimentalização excessiva, a complexização, para olhar o sujeito como um todo e abordá-lo como um todo, né? Então, os 8 princípios básicos da medicina integrativa, de acordo com o Centro de Medicina Integrativa do Arizona, o paciente e o médico são corresponsáveis pelo processo de cura. Isso é muito interessante, porque o modelo atual, o médico, ele coloca para o paciente tudo que o paciente deve fazer e o paciente passivamente aceita isso. E isso gera uma série de conflitos nessa relação. Todos os fatores que influenciam a saúde, o bem-estar e o adoecimento são considerados, incluindo a conexão mente, corpo, espírito e a comunidade. O uso apropriado de métodos convencionais e complementares facilitam a resposta inata de cura do organismo. Isso é algo extremamente importante quando a gente fala de pacientes com doenças infecciosas, né? Então, nós estamos... Em nenhum momento, nós, do Núcleo de Medicina Integrativa, eu como infectologista, a Val como psiquiatra, nós estamos propondo retirar medicações do Standard of Care. O que o paciente precisa tomar, ele vai continuar tomando. Isso não é a nossa proposta. A nossa proposta é realmente agregar os métodos convencionais aos complementares e, assim, ampliar o leque terapêutico e as possibilidades terapêuticas desse paciente, para ele ser abordado como um todo. Intervenções menos invasivas e mais naturais devem ser enfatizadas sempre que possível. Isso é interessante porque diminui a complexização, o envio desse paciente a mais especialistas, agregar mais medicações e ter mais toxicidade medicamentosa, né? Boas práticas são sempre baseadas em evidências científicas. Considera-se a opinião e crenças do paciente antes de adotar um modelo de tratamento. Tem pacientes que chegam para a gente assim: doutor, você me desculpa, mas você faz yoga, não é comigo? Me dá aí um Dorflex e tá bom. Ok, a gente tem que respeitar. Em vez de ter foco na doença, a medicina integrativa tem a prevenção e a promoção de saúde como foco de trabalho, e os praticantes da medicina integrativa devem se comprometer com o autodesenvolvimento e aplicação dos princípios em si próprios. Essa coisa do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, normalmente não funciona para um terapeuta. A um determinado momento isso fica evidente que é fake, né? E nós temos uma condição extremamente favorável aqui no Brasil. Nós somos um país de mente aberta, vamos dizer assim, né? Primeiro que nós temos o SUS, que é algo extremamente fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto nação, enquanto país, é ter o SUS, né? E o SUS prevê a participação popular, prevê que estados e municípios têm autonomia na definição de suas políticas e de ações em saúde, e vindo a implantar essas experiências pioneiras todas. Ou seja, nós, cidadãos, somos responsáveis pelo SUS. Somos participantes responsáveis. Nós não somos apenas empregados do SUS. Nós somos participantes e responsáveis. Essa história cabe a nós escrever, né? E desde 2006 tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que abre um leque terapêutico
para trabalhar no SUS com o conceito de integralidade. O SUS tem 3 princípios básicos: universalidade, equidade e integralidade. Então, o que se entende por integralidade? Integralidade diz respeito ao leque de ações possíveis para a promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos e assistência a doentes, implicando a sistematização do conjunto de práticas que vêm sendo desenvolvidas para o enfrentamento dos problemas e o atendimento das necessidades de saúde. Isso aqui são os princípios do SUS. Isso é o texto transcrito dos princípios do SUS. Então, e se prevê pela portaria PNPIC que as práticas complementares fazem parte desse leque. Cabe a nós, cidadãos, terapeutas, sugerir e implementar, ou encontrar o caminho de implementar isso para o bem de toda a nossa população. Então, a integralidade é um problema epistemológico para a racionalidade biomédica. E sendo esta a referência teórico-prática institucional do SUS, o problema se desloca para o próprio SUS. Então, se nós temos um modelo de atendimento no SUS hoje, que é completamente dicotomizado, que ele é carente porque as pessoas não são atendidas em sua integralidade na maior parte das vezes, e acabam tendo que passar com uma série de especialistas, muitas vezes desnecessariamente. E esses especialistas não existem, não estão disponíveis, porque não há número suficiente, porque não há encaminhamento suficiente. Então, nós temos um problema. E este é um problema crônico, é um problema que está na imprensa o tempo todo, que é um problema que as pessoas se queixam, os próprios pacientes se queixam de se sentirem mal atendidos, pouco atendidos. E aí surge a medicina integrativa como uma proposta de integralidade para cobrir essa lacuna que existe no SUS. Então, estamos dentro de um momento onde nós podemos oferecer uma resposta, né? Então, tem um impacto econômico, né, que pesquisas realizadas em serviços de saúde apontam para redução no uso de medicamentos, menor utilização de intervenções e aumento da resiliência dos pacientes. Ou seja, os pacientes ficam mais tranquilos em lidar com as próprias limitações e dificuldades. Eles conseguem superar com mais facilidade o que eles estão encontrando de problema na vida deles. Então, é muito interessante essa proposta como a resolução de um problema que é um princípio do SUS e que se desloca para o SUS como um paradigma para ser resolvido. Quem somos nós? Emílio Ribas. Então, eu vou chamar aqui a Valéria Antacli. Valéria Antacli é uma psiquiatra formada pela USP, que é médica do Emílio Ribas. Ela atende no ambulatório de psiquiatria do Emílio Ribas e ela vem aqui para cima junto comigo contar a história de quem somos e como aconteceu da gente começar a trabalhar junto lá no Emílio Ribas. Então, em 2014, né, a gente se encontrou pelos corredores. Então, temos um contexto de um hospital de alta complexidade, que atende doentes de alta complexidade, cuja complexidade muitas vezes fica completamente compartimentalizada e algumas ações que já vinham sendo feitas lá não eram integradas umas com as outras, né? Bom, então essa aqui é a nossa equipe, né? Que é a nossa equipe do Núcleo de Medicina Integrativa. Como é que a gente começou a se formar? Como é que surgiu essa ideia? Então, eu sou médica psiquiatra, trabalho no Emílio Ribas desde 2012 e eu atendia na frente da Maria Lúcia, tá? Que é psicóloga também do Emílio Ribas. A Maria Lúcia, que a gente chama de Malu, ela tem formação em Reich e em grupos de movimento. Ela já fazia no Emílio Ribas um grupo de movimento que é baseada na teoria reichiana e na teoria biodinâmica. Então, ela fazia um trabalho individual de terapia corporal com alguns pacientes do Instituto e eu atendia porta a porta com ela e começamos a conversar, né, sobre essa questão. Eu sempre tive interesse, né, em entender melhor como as práticas corporais influenciam a saúde, né? O meu interesse sempre foi o trabalho na área de infectologia e sempre trabalhei em saúde mental em hospitais clínicos e eu sempre tive muito interesse em entender como a saúde mental ela influencia a saúde física e vice-versa. Então, essa questão da integração mente-corpo foi o que me levou a ter esse interesse e a começar a conversar com a Maria Lúcia sobre esse grupo de movimento que ela já fazia no hospital.
Junto com isso, eu vim a conhecer o Stephen Little, né? Algumas pessoas, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele foi um dos precursores do Mindfulness aqui no Brasil, né? Ele é irlandês, ele é instrutor de atenção plena e tem uma formação no Breathworks, na Inglaterra e em Massachusetts, né? Ele trabalha basicamente com isso. E eu fui fazer um retiro com ele, um retiro num carnaval, né? Eu estava super estressada e aí eu fui lá e aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Eu falei, nossa, que maravilha, eu preciso levar isso para o hospital, né? Eu fiquei muito interessada e soube que ele já trabalhava, né? Já fazia parte na época, ele já tinha trabalhado, na verdade, né? Isso foi em 2014, no serviço de medicina integrativa do Einstein. Então eu propus para ele, eu chamei ele para uma reunião, ele e a Maria Lúcia no hospital, né? E nós começamos a conversar, nós três, sobre a possibilidade de criarmos um grupo de medicina integrativa no hospital. Até esse momento eu não conhecia o Mário. E aí a gente começou a falar, eu pensando comigo, mas eu sou psiquiatra, eu trabalho no hospital de infectologia, a gente precisa ter um infectologista aqui no hospital. E aí eu tive em 2014 o presente de conhecer o Mário, né, que foi um encontro incrível, o nosso encontro, porque a gente conseguiu, nós dois somos médicos no hospital, e junto com a Maria Lúcia, né, que é a psicóloga que também é de dentro do hospital, nós conseguimos formar esse grupo, porque ele é infectologista, trabalha há 20 anos no Emílio Ribas e é especialista em medicina integrativa. Eu não tenho essa especialidade, né? Mas eu tenho essa vivência de meditação, já pratico há alguns anos, né? Desde que eu conheci o Stephen. E aí, nós encontramos inicialmente com um instrutor de yoga chamado Ilan Segri, que agora não faz mais parte do nosso grupo. E agora quem faz parte do nosso grupo é o Gilberto, que é psicólogo e instrutor de yoga, que também nós chamamos para fazer parte do grupo. E nós escrevemos um projeto de formação desse grupo dentro do hospital. Nós submetemos esse projeto para a diretoria do hospital e nosso núcleo foi oficialmente publicado no Diário Oficial como uma portaria. Então existe dentro do hospital já oficialmente o NUMIER, que é o Núcleo de Medicina Integrativa. E eu acho que essa história a gente trouxe aqui porque é através do encontro, né, entre as pessoas. Quer dizer, não adianta você ter num hospital os profissionais desconectados, cada um fazendo o seu trabalho individualmente. A gente só consegue fazer alguma coisa se a gente se junta, né, e isso tem tudo a ver com o que a gente acredita que é a medicina integrativa, é você integrar, né, e não você cada um ficar separado trabalhando no seu quadradinho, né. Então é basicamente isso. Vou passar de novo a palavra aqui para o Mário para ele continuar explicando o que a gente está fazendo atualmente. Então é muito interessante isso, que é aquela velha história, uma andorinha só não faz verão, né. E eu trabalhava no Emílio Ribas, já sou homeopata há 20 anos também, foi junto com a residência que eu fiz homeopatia, e meu sonho sempre foi levar isso para o Emílio Ribas. Só que eu não sou um cara gestor e executor, e foi interessante encontrar esse grupo de pessoas e a Val extremamente organizada e gerindo bem a coisa. Então, a ideia é de que nós somos realmente uma equipe que um sozinho não consegue fazer. Então, para valorizar realmente os vínculos dessas pessoas que pensam junto e todo mundo trabalhar por esse bem comum, por uma coisa que a gente realmente acredita, né? Então, o que queremos? Assistência. Porque foi uma coisa... O Emílio Ribas é um lugar de assistência. É a natureza, é a vocação daquele instituto que tem mais de 130 anos de idade e que foi criado para atender sempre as doenças negligenciadas. Então, as pessoas eram isoladas lá com doenças infecto-contagiosas ainda no século XIX e essa é a natureza desse hospital, o serviço. Nós estamos lá para servir, ponto. Nós somos um equipamento da população de São Paulo e do Brasil, no caso, porque a gente atende o Brasil inteiro quando precisa, para doenças infecciosas que, em geral, não serão atendidas em outros lugares. A nossa porta está aberta para qualquer epidemia
por mais assustadora e infecciosa que seja, somos nós que vamos atender. Então, essa é a natureza desse hospital. E o que a direção pediu para a gente é o seguinte: tudo bem, pesquisa, ótimo, é para ter pesquisa sim, só que o objetivo de vocês um dia é abrir as portas para o atendimento. Então, foi o que nos foi colocado, né, Val? Exatamente. Pesquisa, desenvolver projetos de pesquisa, que essa foi a nossa proposta inicial, porque assim, a gente não queria entrar com o pé na porta, assim, sabe? A gente queria, bom, vamos mostrar ao que viemos, né? Nós sabemos, já lemos bastante papers, bastantes estudos, mostrando da eficácia das técnicas integrativas em redução de estresse, em redução de ansiedade, em redução de depressão, e a gente quis fazer os nossos próprios protocolos, fazer os nossos próprios estudos, porque essa seria a nossa linguagem acadêmica. Nós estamos dentro de uma instituição que ela é assistencial na alma, mas ela é acadêmica na horizontalidade, né? Para se relacionar com o resto do planeta, ela é acadêmica. Então, a gente está sendo acadêmico, né? E o ensino, porque já houve residente esse ano procurando para fazer a monografia de curso com a medicina integrativa, isso que a gente nem tem ainda os resultados finais dos nossos primeiros estudos. Então, isso foi uma coisa muito interessante, de ver como despertou no público médico essa questão da educação. Fora a quantidade de médicos que batem na nossa porta e falam assim: escuta, é para mandar paciente para vocês, mas e nós? Quando é que vocês vão nos atender? Então, é a educação no sentido de criar a cultura de que essa dimensão de cuidado, ela faz parte da saúde e todo mundo pode participar disso. Então, a abordagem do paciente com HIV é o nosso desafio, né, o nosso paradigma. O pilar central aqui é a terapia antirretroviral, que se torna um problema, porque o paciente com HIV ele precisa aderir a tomar as medicações antivirais, ele precisa tomar remédio antiviral todo santo dia, não pode falhar, porque senão ele fica resistente aos remédios. Então, a adesão é um problema, o estilo de vida é um problema, porque por mais que essas medicações sejam hoje muito modernas e que as pessoas com HIV tenham uma sobrevida igual a quem não tem HIV, existem questões de saúde muito específicas das pessoas com HIV, nas quais o estilo de vida faz uma diferença fundamental. Então, o risco cardiovascular, por exemplo, do paciente com HIV é maior do que o paciente que não tem HIV, e o estilo de vida aqui é fundamental. Fora as questões psiquiátricas todas, né, Val? As questões psiquiátricas todas que os pacientes têm. O manejo das comorbidades, o manejo dos eventos adversos e a alta complexidade que esses pacientes têm. E nós entramos aqui para as comorbidades, oferecendo dieta e estilo de vida, para a questão da adesão, que é um problema calcanhar de Aquiles no atendimento HIV, a medicina mente e corpo. Para os eventos adversos, a gente está propondo a desmedicalização, no sentido que os pacientes, sendo atendidos na sua integralidade, têm menos necessidade e urgência de buscar mais profissionais e mais remédios para atender coisas que são atendidas agora de uma outra forma. E para essa complexidade, a gente atende com o manejo de estresse e ansiedade. Além disso, a gente está criando a cultura da medicina integrativa numa instituição acadêmica, formadora de opinião, formadora de profissionais. No Emílio Ribas formam-se profissionais da área médica, da área da psicologia, da área da enfermagem, da área da fisioterapia. Então, apesar de não ser uma universidade, várias universidades pagam ao Estado para estarem lá dentro com os seus acadêmicos. Então, é um hospital escola. E nós temos o nosso comitê de ética acompanhando todos os resultados da pesquisa, com o envolvimento do centro de estudos, no caso dos financiamentos. Então, a gente é totalmente legal, transparente, de acordo com as nossas chefias, de acordo com as boas práticas clínicas de pesquisa. Nós estamos trilhando esse caminho, plantando essa semente. Então, existem dois modelos de atendimento básicos, né, na medicina integrativa, que é o consultivo. Os pacientes são primeiramente atendidos pelo profissional que exerce a medicina tradicional, encaminhados para os médicos com formação integrativa. E tem o modelo integrativo abrangente, que os pacientes são atendidos por médico que tem a formação integrativa, e esse profissional fará a medicina tradicional juntamente com a medicina integrativa. Então, aqui nós estamos ainda começando lá, mas o que a gente pretende é chegar aqui, abrir a agenda medicina integrativa, e os pacientes, por livre e espontânea vontade, nos procurarem, serem atendidos diretamente por nós, que vamos propor um cardápio para eles. Então, o que estamos fazendo? Incluímos inicialmente 100 pacientes, né, Val?
nos nossos projetos piloto. Estamos avaliando estresse emocional. Isso aqui vai ser o trabalho de doutorado da Val, né, de avaliar a imunidade inata e marcadores inflamatórios com intervenções integrativas. Temos o programa de redução do estresse baseado em atenção plena, no yoga, terapia crânio-sacral, e eu estou escrevendo o projeto para fazer a homeopatia, o método que eu trabalho, que é o Biofal, também avaliando escalas de ansiedade. Mas nós temos um projeto que avalia a prática da atenção plena, então é um modelo praticado, descrito, né, pelo Jon Kabat-Zinn, que desenvolveu esse modelo de redução de estresse baseado em atenção plena em 8 semanas. E nós já estamos no terceiro grupo de pacientes, né? Quem está fazendo esses grupos é o Stephen Little, e nós estamos coletando dados antes e após as 8 semanas, né? Avaliando sintomas de estresse, sintomas de depressão, qualidade de vida, e estamos tendo excelentes resultados. Tudo bem? Basicamente, yoga, a mesma coisa, né? Nós estamos também fazendo um protocolo de 12 semanas, né? 3 meses, os pacientes vêm 2 vezes por semana. Nós já estamos no terceiro grupo de 12 semanas, também estamos coletando os dados, né? E a terapia de integração crânio-sacral biodinâmica, né? Que é a Maria Lúcia, que é a pessoa que começou também o grupo comigo, né? Para quem não sabe, ela é uma prática que busca a integração mente-corpo, ajudando a criar condições ótimas de saúde e facilitar as forças naturais que atuam no processo de crescimento e desenvolvimento desde a concepção. Então, é uma terapia que teve a sua origem na osteopatia. Existem alguns subtipos de terapia de integração crânio-sacral. O que a gente usa é a terapia de integração crânio-sacral biodinâmica, que a Malu tem a formação, e nós também estamos fazendo o protocolo. Nosso protocolo é com 7 semanas, e nós já estamos no 4º grupo de pacientes. E aí a homeopatia, que o Mário vai falar um pouco. Eu que estou escrevendo, eu vou conduzir esse projeto. Ele ficou um pouquinho para depois, porque ano passado eu defendi meu doutorado e esse ano eu tirei férias. Então eu estou escrevendo com muita calma, porque eu acho que é uma coisa assim, é um trabalho de uma vida para mim, assim. Talvez esse seja o trabalho mais propósito meu assim na vida, é aplicar isso que eu já aplico no meu consultório há muitos anos para pacientes portadores de HIV, hepatite C e outras patologias infecciosas, aplicar isso em larga escala numa instituição pública com uma população de baixa, média renda, que é a população que frequenta o Emílio Ribas, né? E trazer isso como uma proposta de talvez várias comorbidades desses pacientes serem atendidas num ambulatório de homeopatia. Então, pacientes que vão muito ao otorrino por rinite, sinusite, faringite, que vão muito ao dermatologista por alergias crônicas, líquen plano, que vão muito ao pronto-socorro por pneumonias de repetição, esses pacientes muito provavelmente vão melhorar muito com essa técnica. Muitos pacientes que engrossam a fila dos ambulatórios de... Quantos psiquiatras nós temos no Emílio Ribas para atender? 8. Nós temos 8 agendas lotadas de psiquiatra, lotadas para os próximos 3 meses no mínimo, né? Sim. E praticamente todos os nossos pacientes recebem algum tipo de medicação psicotrópica, psiquiátrica, ou para insônia, para ansiedade, para depressão, para tudo junto. Muitos pacientes realmente psicóticos, tomando estabilizador de humor e com medicações bastante robustas, né, vamos dizer assim. Então é aplicar aí a lei do semelhante, os fundamentos da homeopatia, né? Então o objetivo da gente vai ser um protocolo, esse é o mais longo, acho que vai ser 1 ano, onde eu vou ver os pacientes a cada 3 meses e vou medicá-los a cada 3 meses. Eu vou fazer até um pouco diferente do que eu faço no consultório, que eu avalio caso a caso. Lá no Emílio Ribas eu vou dar remédio a cada 3 meses e nós vamos aplicar os questionários de qualidade de vida e a escala de ansiedade, né, e de depressão. Vamos ver o resultado. Então nós já temos aqui o nosso planejamento, isso é uma outra coisa muito importante. Isso aqui é papel da
Taval, né, que é uma gestora, enfim, que tem essa a gente conseguiu, nós nos reunimos algumas vezes e com alguns profissionais que são administradores e que, inclusive o Gilberto, né? O Gilberto, ele é psicólogo, professor de yoga, mas na encarnação passada dele, há 10 anos atrás, ele era administrador de empresa, mundo corporativo. Então, ele nos ajudou muito nesse sentido de montar um planejamento, né? Porque médico é ruim de fazer conta. Então, a gente já está nos finalmente desse primeiro ano. Nós já temos alguns resultados do nosso estudo piloto, né? E aí nós temos planejamento para um segundo ano, com ações propostas e resultados esperados. Para um terceiro ano, que aí no terceiro ano a gente vai ampliar o número de pacientes, ampliar o escopo da linha de pesquisa, ampliar a equipe, capacitar equipes internas do Emílio Ribas, divulgar os resultados em congressos, publicar em revistas acadêmicas. É o que a gente espera a partir do final do ano que vem, né? E o resultado esperado é a implantação do ambulatório de medicina integrativa como um serviço de rotina no Emílio Ribas, com a disseminação dos resultados da pesquisa para a comunidade médica do Brasil e do exterior e o fortalecimento da cultura da medicina integrativa no SUS. Então, a gente está se planejando passo a passo, estamos comprometidos com esse trabalho e vamos fazendo uma coisa depois da outra, né, Val? Quer comentar alguma coisa disso? Na verdade, assim, esse programa, né, esse plano que nós fizemos para 5 anos, o objetivo inicial, então, é a gente fazer os protocolos de pesquisa, posteriormente a gente publicar e montar o nosso ambulatório de medicina integrativa como um serviço de rotina mesmo no hospital, que seria aquele segundo modelo, né, quer dizer, os pacientes serem atendidos pelo Mário, por mim, né, por toda essa equipe junto, e a gente poder oferecer todas as opções terapêuticas, não somente as opções da medicina tradicional, e ampliar a equipe. Obviamente, a gente não consegue ainda contratar profissionais de medicina integrativa, de práticas integrativas, então esses profissionais eles estão conosco, né? O professor de yoga, o professor de mindfulness, eles estão conosco de forma voluntária, né, pelo interesse no protocolo de pesquisa, porque acreditam na nossa proposta, mas o que a gente quer, o que a gente almeja é que junto à Secretaria da Saúde, o Emílio Ribas é muito próximo da Secretaria da Saúde, né, fica inclusive fisicamente ao lado da Secretaria da Saúde, que nós possamos contratar profissionais para poder atuar num hospital de complexidade. A portaria do SUS, ela regulamenta a contratação de professores de yoga, de instrutores de meditação, acupuntura, tudo para postos de saúde, para atenção básica. E o nosso objetivo é fazer com que isso seja, o Emílio Ribas seja pioneiro nesse modelo para hospitais de alta complexidade no SUS. Né? E a gente, quer dizer, não apenas em hospitais particulares, né, que não sejam públicos, mas que a gente possa levar esse modelo. Uma outra coisa que a gente já está começando, vamos começar no ano que vem, é um programa que a gente vai chamar de Cuidando do Cuidador, que a gente vai fazer, vai oferecer aulas de yoga. Onde você pôs as fotos? As não entraram? A gente existe no site, no Facebook do hospital, se vocês quiserem. Entre no Facebook do Emílio Ribas que as fotos estão lá. Tem fotos sobre aulas de yoga que estão sendo dadas para os funcionários do hospital. Então isso é uma coisa que, desde que a gente formou no Rio, os funcionários vêm pedindo. Então nós decidimos oferecer, chamar esse programa de Cuidando do Cuidador. E uma outra coisa que é muito importante a gente dizer é que o nosso núcleo surgiu através desse encontro que eu falei para vocês, mas já há muitos anos, né? Há alguns anos existe um voluntariado do Hospital Emílio Ribas. E no voluntariado do Hospital Emílio Ribas já existem alguns profissionais que fazem práticas integrativas. Então existem profissionais de Reiki, né? Então existem que já aplicam Reiki. Só que nosso foco são pacientes que vão ao ambulatório, né? Pacientes que vão nas consultas ambulatoriais, e o voluntariado, eles focam nos pacientes internados.
Então existe o programa de reiki lá. O ano passado eles começaram a fazer yoga no leito também, com pacientes internados, alguns exercícios de yoga e um tipo de massagem, né, Mário, que também existe. Então nós temos um grupo, além do nosso núcleo, que a gente chama de Emílio Integrado, que é a integração do NUMIER com o voluntariado, né? Glória Brunetti. Quem coordena é a Glória Brunetti, que é uma pessoa incrível. A diferença é que nós temos um viés, um foco mais acadêmico, nós estamos fazendo pesquisa, né? Nós estamos com esse enfoque, e o enfoque do voluntariado é voluntariado, porque eles não têm apenas as práticas integrativas, eles têm outras coisas também, né? Leitura, aula de pintura, tem outras atividades que os voluntários fazem, mas eles têm esse lado da medicina, das práticas integrativas, que também já existe no hospital. É muito interessante ver assim, porque 20 anos atrás, quando eu entrei no Emílio Ribas, nada disso existia, né? O Emílio Ribas era um lugar que assim, nem a medicina convencional conseguia fazer alguma coisa por aquele universo de pacientes. Os antivirais não eram eficientes ainda, todos os pacientes morriam. E lá era um lugar de expiação, basicamente. Era muito triste trabalhar lá e lidar com tudo aquilo. Então, assim, houve um avanço da medicina convencional. Então nós temos hoje medicações que permitem que esses pacientes com HIV não adoeçam e não morram, mas toda a complexidade de vida deles e existencial deles continua. E muitas comorbidades, né? Então a gente vê esse movimento todo acontecendo e primeiro surgiu o voluntariado com um trabalho lindíssimo dentro do hospital, atendendo essas pessoas que muitas vezes não tem ninguém para visitar, mas tem alguém do voluntariado que vai lá e faz um reiki. Tem as capelanias todas, a evangélica, a católica, nem sei, não, acho que tem evangélica e católica só. Que também fazem um trabalho assistencial espiritual fortíssimo dentro do Emílio Ribas, fortíssimo. Então a gente vê tudo isso acontecer. Tem a equipe de cuidados paliativos que se afina muito, tem se aproximado da gente como uma proposta também. Tassiana tem vindo conversar. Então a gente vê que tem esse movimento acontecendo e com o fato dos pacientes viverem mais tempo, nós temos 5.000 pacientes no ambulatório. São 5.000 pessoas sendo acompanhadas por HIV e hepatite no Emílio Ribas, cronicamente, o resto da vida, provavelmente. Então a gente está aí oferecendo essa proposta, né? E era isso que a gente vinha trazer. Se vocês quiserem ver fotos na página oficial do Emílio Ribas no Facebook, tem fotos da atividade de yoga que os funcionários pediram e que aconteceu no prédio histórico, na Casa Rosada, que é um prédio de mais de 130 anos. Assim, é muito emocionante ver isso, né? Essa quebra de paradigma, essa coisa disruptiva, positiva, assim, da gente estar ocupando esse espaço. Tá bom? Então, muito boa sorte para todos nós, né? Obrigada.